Fala pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre isso daqui, ó, voltímetro e amperímetro. Certamente você já viu isso aqui instalado na porta de algum painel elétrico. E também desse daqui, que é o multimedidor. Parece ser um pouquinho mais complexo, né, pelo fato de ele mostrar aqui a tensão, a corrente e a frequência, né? Tem um pouquinho mais de contatos aqui, mas vocês vão ver como é muito simples de fazer realmente a ligação dele aqui. Para você entender como é que liga esses equipamentos aqui, primeiro vamos começar pelo voltímetro, que é o mais simples. Com certeza aqui você basicamente vai fazer a ligação igual um multímetro, né? Que você pega lá, coloca as duas ponteiras e coloca lá para medir a tensão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma fonte, um disjuntor, o que for, e tenho lá duas fases, ou fase neutra, está chegando lá no motor, uma tomada, qualquer coisa, eu simplesmente vou pegar aqui esses dois pontos aqui de conexão, ou do cabo que for, vou derivar aqui duas pontas e ligo aqui no meu voltímetro e pronto. Ele vai medir a tensão do circuito. Isso pode ser feito de forma paralela. Já o amperímetro é necessário que ele esteja em série com o circuito. Ou seja, eu vou precisar pegar lá, por exemplo, uma das fases, interromper e fazer isso daqui, ó. Ligar aqui o amperímetro, onde a corrente elétrica precisa passar por ele para que ele saiba qual é a corrente do circuito. E a mesma coisa que acontece no multímetro, né? Você percebe que o multímetro lá ele tem a marcação lá de comum e 10A, ou seja, 10 amperes, e é onde ele consegue medir a corrente até no máximo 10 amperes. E você precisa colocar realmente aquelas pontas em série com o circuito, igual está aqui, para ele conseguir medir a corrente do circuito, limitado a 10 amperes. Já esse equipamento aqui, ele é limitado a 5 amperes. Mas se você olhar aqui na escala dele, você vai perceber que ele vai numa escala aqui até 50 amperes. Inclusive ele tem essa marcaçãozinha aqui embaixo, que está marcado 50/5 amperes. E é exatamente aqui que muda toda a história. Porque para poder conseguir fazer com que esse amperímetro funcione em um circuito, onde ele vai marcar, por exemplo, 50 amperes, ele não pode estar assim em série. Afinal de contas, ele só suporta 5 amperes de corrente. Nesse caso, a gente vai ter que fazer igual isso aqui, ó, um amperímetro, tá? Um alicate amperímetro. Mas como é que eu vou fazer? Vou ligar um alicate amperímetro e conectar no amperímetro aqui? Na verdade, a gente vai usar esse outro equipamento que é isso aqui, ó, é um TC. E o TC basicamente vai fazer a função de que isso daqui, ó, a garra do alicate amperímetro faria. Aonde aqui no TC, você percebe que ele tem aqui as conexões, que é justamente o que vai ser conectado ao amperímetro, e aqui, ó, é onde eu vou passar o cabo que eu quero medir. E claro que precisa ser um TC para cada fase. Então, se for um circuito trifásico, eu preciso de 3 equipamentos desse daqui. Que inclusive, além do cabo, que quando estiver passando a corrente que vai gerar o campo eletromagnético, ele vai entender isso daqui e consequentemente ele vai transformar essa corrente que ele mediu em outra corrente aqui nesses terminais que vão ser ligados no perímetro. Você percebe que ele tem aqui várias ranhuras no qual eu posso passar o barramento, né, e fazer diretamente a conexão dele aqui. Então, para mim medir com o amperímetro nessa situação, eu não preciso interromper nem cabo, nem barramento. Eu vou simplesmente aqui colocar o TC aqui no cabo ou no barramento. Se você quiser medir as 3 fases, coloca um em cada fase, ou nas 2 fases, um em cada fase. E simplesmente agora que eu pego os terminais dele e vou conectar ao meu amperímetro desta forma aqui. Porém, toma cuidado que tem uma informação que foi essa que eu mostrei para vocês aqui embaixo, está marcado 50/5 amperes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o amperímetro ele tiver com uma corrente atravessando ele aqui de 5 amperes, ele vai mostrar no visor 50 amperes. Entendeu a relação? Então, é uma regra de 3, ou seja, se eu estiver atravessando ele aqui 1 ampere, significa que na corrente do circuito eu tenho 10 amperes. Então, vice-versa, né? Quando eu tiver 20 amperes aqui no circuito, vai ter 2 amperes passando pelo amperímetro. Dessa forma, ele vai conseguir entender a corrente do circuito e mostrar aqui no equipamento. Porém, a mesma coisa acontece com o TC. Eles também têm escalas, ou seja, o quanto que ele vai ler e o quanto que ele vai enviar de corrente. Por padrão, a saída dele sempre vai ser de 5 amperes. Só que eu tenho, por exemplo, esse daqui, ó, que ele é 200/5, ou seja, a cada 200 amperes que passar aqui no cabo, ele sai 5 amperes. Já esse daqui, ele é 50/5. Que é a mesma escala do amperímetro. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma amostragem certa. Ou seja, se eu tiver aqui passando 10 amperes no TC, vai sair 1 ampere, meu
amperímetro vai receber aqui 1 ampere, vai mostrar 10 amperes. Já nesse daqui, que ele é uma escala de 200 para 5, se estiver passando, por exemplo, nele 40 amperes, ele vai sair 1 ampere. Consequentemente, chegando 1 ampere aqui no amperímetro, ele vai entender que 1 ampere ele tem que mostrar quanto? 10 amperes. E não é a realidade, vai mostrar valores completamente errados. E os TCs, tá? Que inclusive tanto esses daqui, quanto o voltímetro, o amperímetro e também o multimedidor que eu vou mostrar aqui, todos eles são de fabricação da JNG, que é parceira aqui do canal, então se você precisar, pode contar com a JNG, que são materiais de excelente qualidade. E esse daqui, olha o tamanho dele, ele é para 800 amperes, inclusive você percebe que vai caber um barramento muito maior aqui. E a mesma coisa, a saída dele aqui também vai ser para 5 amperes, ok? Mesma escala. Só que nesse caso eu precisaria de um amperímetro que fosse 800/5, a mesma escala. Isso você não pode errar, senão você vai mostrar valores completamente errados aqui. Então não dá para simplesmente trocar um TC ou um amperímetro sem corrigir essa escala, ok? E para ligar o TC ao amperímetro é bem simples. Aqui, por exemplo, eu vou conectar aqui, ó, um cabo de 2 vias, ligando um em cada extremidade aqui da bobina, do secundário aqui do TC. E vou conectar aqui as outras 2 pontas do cabo aqui no amperímetro. E aí ele fica ligado desta forma, ou seja, eu tenho aqui um cabo indo diretamente do TC até o amperímetro. E pronto. Quando agora aqui eu passar o cabo aqui por dentro, ou um barramento, e ele tiver corrente, ele vai gerar um campo eletromagnético. Essa bobina do primário e do secundário não tem contato, apenas por indução. Vai ser gerada uma corrente aqui no secundário que vai alimentar aqui o meu amperímetro. Não preciso ligar na tensão absolutamente nada. Então você viu como é simples de ligar aqui o TC ao amperímetro? É basicamente só isso, tá? A questão é realmente se atentar a essas escalas para você não errar aqui. Agora, o multimedidor parece ser um pouquinho mais complexo já, né? Aqui na parte de trás do multimedidor você já consegue perceber que ele tem marcado aqui 5 amperes, ou seja, ele vai receber os mesmos 5 amperes dos TCs. Então, qualquer TC que tiver a saída em 5 amperes, tanto esse, que é de 800/5, quanto esse, que é de 200/5 ou de 50/5, ele também irá receber. E aí, eu tenho a possibilidade de, no parâmetro dele, alterar qual é essa escala, se é de 50/5, 200/5 e assim por diante. E a tensão dele, aqui está marcado 380 volts, porém não confunda, isso aqui é a tensão de que ele irá medir. A tensão de alimentação dele está aqui marcado que é a CDC de 80 até 265 volts. Eu tenho aqui a alimentação nos terminais 1 e 2, que é a alimentação onde eu vou ligar o aparelho, fazer com que ele funcione. E aqui eu tenho 11 e 14, que são aonde eu vou alimentar a tensão que ele irá medir e mostrar aqui no multimedidor. E aqui eu posso colocar uma fase, um neutro ou fase, ok? Já aqui no 4 e no 5, onde mostra aqui IA e IA, é onde eu vou ligar no TC, que é justamente onde eu vou ligar aqui as saídas, igual a gente ligou no amperímetro, ou seja, uma aqui eu ligo no 4 e a outra aqui eu ligo no 5. Ou seja, aqui por exemplo, onde eu tinha um TC ligado, eu posso simplesmente aqui vir aqui nos terminais 4 e 5 e ligar os terminais do TC. Agora, já aqui no terminal 11 e 14, é onde eu vou ligar, por exemplo, fase neutra ou fase, que é o que eu quero justamente medir e mostrar a tensão. E, inclusive, se a tensão que você estiver medindo for até 265 volts, você pode simplesmente jampear aqui para que ele ligue. E aí você terá um multimedidor totalmente funcionando e automaticamente ele vai medir a tensão, sem precisar mover nenhuma escala. Vai medir aqui a frequência também sem precisar mexer em nenhuma escala, e o amperímetro ele irá mostrar a corrente apenas você configurando qual é a escala do TC que está inserida nele. E aí, deu para entender agora como é simples ligar o voltímetro e o amperímetro e o multimedidor? Mais fácil ainda? Se você não conhecia ou se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de seguir a gente, porque a gente sempre posta aqui muitas e muitas dicas como essas daqui, ensinando para você se tornar um profissional na área da elétrica. Então deixa aquele like no vídeo se você gostou, isso te ajudou, comenta aqui e eu te aguardo no próximo vídeo.